A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Trago-vos uma palavra de Deus, que está no livro do Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 10, que o próprio Jesus expressa esta frase: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Nós, homens e mulheres de Deus, meus irmãos, ainda não conseguimos experimentar toda a grandeza da parte de Jesus Cristo, toda a manifestação gloriosa do alto que vem de Cristo diretamente para nós. Ainda nós não temos experimentado. O porquê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, Ele nos convida a sermos homens e mulheres de luta, que lutam aguerridamente no Evangelho. Um homem, meus irmãos, e uma mulher de luta, ele vê as coisas no ponto de vista positivo, porque sempre Jesus viu assim, porque ele sempre encontrou soluções para todos os problemas, porque ele era a solução. Em todos os lugares em que Jesus estava, meus irmãos, ele era a solução para todos os problemas. Quando as pessoas se apertavam, eles corriam para Jesus em aperto e Jesus os socorria. E não será diferente conosco, meus irmãos, como homens de lutas e mulheres de luta que lutam pelo Evangelho, mas que tenhamos um ponto de vista positivo. Que venhamos, meus irmãos, eu e você, decidirmos por melhores empreendimentos. Que venhamos, meus irmãos, procurar as melhores aspirações para fazer a obra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós sentimos em nossa vida, meus irmãos, o trabalhar de Deus de forma diferente. Por isso ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele quer nos dar, meus irmãos, a sua graça sobre as nossas vidas. Ele quer conceder, meus irmãos, a sua graça e manifestação do seu poder, para que venhamos fazer essa obra nessa última hora, porque Ele tem nos chamado. Se Ele tem nos chamado, meus irmãos, Ele tem um compromisso conosco. Mas nós devemos, meus irmãos, lutar e sentir a vida de forma diferente, porque nós servimos a Deus, porque nós não estamos, meus irmãos, no plano dessa terra, mas nós estamos, meus irmãos, além no plano celestial. Meus irmãos, nós, homens e mulheres de luta, que realmente acreditamos nessa palavra, meus irmãos, nós vemos as oportunidades, nós enxergamos, meus irmãos, as possibilidades, e nós conseguimos ver, meus irmãos, o recurso e sentir, meus irmãos, uma vibração diferente, porque a graça, o poder do Espírito Santo se manifesta em nós, nós empurrando, meus irmãos, e trabalhando em nossa vida para que nós venhamos fazer a obra de Deus nessa última hora, nesse último momento, meus irmãos, como grandes arautos de Deus, e que venhamos testificar desta palavra e dizer que Jesus Cristo veio, porque Ele é vida e abundância. Então fizemos, meus irmãos, fizemos proveito daquilo que Ele nos dá, da vida que Ele nos dá, da abundância que Ele nos dá, e vamos fazer proveito. Vamos encarar, meus irmãos, os problemas com mais atitudes. Vamos trabalhar, meus irmãos, porque sabemos, meus irmãos, que nós vamos resistir. Sabemos que nós vamos vencer, porque nós estamos certos, meus irmãos, que realmente, meus irmãos, a luta é reída, mas nós vamos triunfar
pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Realmente, meus irmãos, nós conhecemos as nossas forças, mas nós sabemos os meios mais seguros, meus irmãos, para vencer, porque Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham abundância. Você tem abundância de poder em vossas vidas para fazer a minha obra. Ele nos chamou, meus irmãos. Ele nos orientou, Ele nos salvou, Ele nos purificou através do seu sangue na cruz do Calvário. E Ele nos dá essa garantia para fazermos a sua obra nesse momento e nesses últimos dias, enquanto Ele não vem. O homem de luta, meu irmão, ele tem propósitos bem definidos. O homem e a mulher de luta, porque ele sabe, meus irmãos, que é um manifestar de Deus em sua vida, que é um manifestar de Deus em tudo que ele faz. Quando ele prega, Deus se manifesta. Quando ele fala, Deus se manifesta. A vida em abundância se manifesta. Se é para salvar, Ele salva. Se é para curar, Ele cura. Se é para solucionar os problemas, Ele soluciona. Porque nós somos os seus arautos e nós somos homens de luta. Agora nós entendemos qual é o propósito bem definido de Cristo para que a sua obra seja realizada. Vamos, meus irmãos, pela fé, empregar, meus irmãos, toda a graça, todo o poder que é disposto de Jesus para nós nessa última hora. O homem de luta, meus irmãos, realmente ele prepara, meus irmãos, porque ele sabe que vai fazer, que vai realizar a obra com os melhores recursos que vem de Deus. E ele vai se exercitar na busca, na oração, no jejum, na consagração, e o Senhor será com ele no realizar da obra do Senhor. Sabemos, meus irmãos, que é uma constante luta daqueles que tentam nos enfraquecer. Mas sabemos também, meus irmãos, que há um poder extraordinário dispensado do céu para nós, meus irmãos, que nos faz prosseguir, que nos faz andar, que nos faz forte, que nos faz alegre, que nos faz feliz, que temos uma alegria dentro de nós, meus irmãos, que ninguém nos tira. Alegria dada pela vida e abundância prometida por Cristo. Nós somos chamados, eu e você, para realizarmos a obra de Deus nesta última hora. Então sejamos constantes trabalhadores na seara de Deus, porque Ele está conosco, porque a sua bênção é dada a cada um de nós. Nós não merecíamos, meus irmãos, a graça do Senhor em nossa vida. Nós não merecemos, não. Sabemos, meus irmãos, que temos dificuldades. Sabemos, meus irmãos, que as dificuldades, ela tem um propósito. E esse propósito é nós ensinar lições. Para quê, meus irmãos? Para fortalecer os aspectos da nossa vida que ainda, meus irmãos, precisam ser mudados, que precisam ser igualados, meus irmãos, segundo a pessoa de Cristo. Porque Ele quer trabalhar em nós a nossa personalidade, para que sejamos igual a Ele, para que venhamos fazer o seu trabalho na terra. Oh, glória! Há grande número, meus irmãos, de homens e de mulheres que ainda não entenderam isso. Porque Ele sabe, meus irmãos, que Deus envia as lutas, os problemas. Para quê? Para que eles venham se adequar, para que o Senhor venha, meus irmãos, lhe moldar, e para que eles venham viver uma vida segundo Deus, e para que o nome do Senhor seja glorificado.
Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou só, Ele está conosco, a sua bênção é conosco, a sua bênção é com você, Ele lhe dá, Ele diz, eu te dou vida, é vida com abundância, receba da parte de Deus, vida e vida com abundância, que você será capaz de ser a pessoa mais feliz dessa terra. Que o Senhor ele venha vos abençoar, que o Senhor venha vos encher de graça e de vos capacitar, meus irmãos, para que você seja forte. Exercita a sua fé em Cristo. Exercita, meus irmãos, os propósitos de Deus que Deus tem para contigo. Não fique parado, não. Se levante em nome do Senhor, se alegre nele. Tenha alegria dele em abundância dentro de você. E viva e seja um representante verdadeiro de Jesus Cristo. Porque ele merece toda a honra e toda a glória. Saiba, meu irmão, minha amiga, meu amigo, você que ainda não é cristão, saiba que ele veio te dar vida e ele veio te dar em abundância. Ele não quer que você seja triste. Ele não quer que você seja chorão. Ele quer que você se alegre. Ele quer que você tenha a alegria de Deus em teu coração. Ele quer que você seja um representante absoluto dele aqui nessa terra, para que o seu nome possa ser glorificado. Somos representantes de Deus. Vamos servir a Ele. Vamos se voltar para Ele. Se você ainda não se voltou, se volte para Ele. Creia nele e a bênção dele será sobre a sua vida. Que a graça do Senhor, que o manifestar de Deus, que a bênção de Deus seja com a minha mão que está aberta sobre a tua casa, sobre você, sobre o seu trabalho, sobre os seus empreendimentos, sobre tudo que você venha a fazer, que seja em abundância e que você tenha vida e vida em abundância que Cristo te dá. Receba essa palavra em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.